Olá pessoal, né? Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui para vocês, uma aula, né? Com o tema da Lei 8.213/91, que é a lei que instituiu o plano de benefícios da Previdência Social. No decorrer dos vídeos a gente vem falando das prestações, dos benefícios e seus requisitos de concessão, quais os benefícios que são devidos aos segurados e aos que são aos dependentes, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho do auxílio acidente, certo? Então, o auxílio acidente, a gente tem que primeiramente fazer uma diferença de auxílio doença de auxílio acidente, tá pessoal? Ok? O auxílio doença, ele vem antes do auxílio acidente, certo? Então, existem algumas diferenças que a gente tem que tratar aqui com vocês. Então, vamos lá. A legislação, a própria 8.213, né, e o decreto 3048 de 99, eles vão dizer que o auxílio acidente será concedido como indenização. Então, olha aí uma primeira informação importante, certo? Então, não é um benefício qualquer, então ele vai ser pago, certo? Em caráter de indenização, certo? Ao segurado. Então é um benefício, certo? Uma prestação que é exclusivo do segurado e não necessariamente dos seus dependentes, tá bom? Quando após as consolidações das lesões. Então você sofreu um acidente, certo? Um acidente do trabalho, no caso aqui tem que ser um acidente do trabalho ou uma doença do trabalho, podemos dizer assim, certo? Então você passou um ano em tratamento, né? Você quebrou, por exemplo, o fêmur, a perna, o braço, você precisou desse tempo todinho de fisioterapia, fez várias cirurgias, por exemplo, e aí, decorrido desse tempo, você ficou recebendo o auxílio doença, né, acidentário, né? Então, depois de cicatrizadas, de consolidadas as lesões, como a legislação diz, certo? Então o que acontece? Você, no caso, você foi comprovado que você teve uma redução da capacidade laborativa, né, para o exercício daquela atividade habitual. Então você vai ser reabilitado em outra atividade, por exemplo, dentro da empresa ou não, certo? Mas foi decorrente aí de acidente do trabalho, por exemplo, de qualquer natureza, como ele fala aqui, certo? Então, houve uma redução da sua capacidade laborativa de forma permanente, né, daquela capacidade que você exercia de forma habitualmente. Aí a junta médica do INSS entendeu que a você era devido um auxílio acidente, certo? Que você vai receber até você se aposentar. Depois que você se aposentar, esse auxílio é cessado. Esse auxílio acidente, ele é, pessoal, certo? Ele é cumulativo com um salário que você vai receber na empresa, numa outra atividade ou em outra empresa. Então esse auxílio acidente você recebe por forma, em caráter de indenização, e você vai receber também um outro salário, né, que você tem direito pela atividade agora que você vai exercer, já com a sua redução da capacidade laborativa. Então é uma indenização, né, pelo acidente sofrido, na realidade não é bem pelo acidente, é uma indenização pela redução, pela capacidade da redução, certo? Ok? Então a gente tem que perceber o seguinte também, é que, primeiro você recebe o auxílio doença acidentária. Depois de consolidadas as lesões, eu já falei isso só para a gente observar aqui de uma forma, para sintetizar um pouco mais, aí, certo? Chegou-se a uma conclusão que não se reabilita mais, que você perdeu parte da capacidade laborativa para o exercício da sua atividade habitual. Então, você vai receber, no caso, esse auxílio acidente, certo? Que pode ser acumulado com o salário que você vai receber numa nova atividade sua, certo?
Não há carência, ok? Para essa questão do auxílio acidente, uma vez que eu já falei aqui que a legislação trabalhista ela vai tratar, né, essas situações de doença e acidente do trabalho de uma forma diferente, né, de outras situações em si. Então não há carência, ou seja, o que é que a gente quer dizer com isso? Então você entrou na empresa faz 2 meses, por exemplo, você se acidentou no ambiente de trabalho, certo? Ou até no trajeto, casa trabalho, observado rota, né, e horários admissíveis, por exemplo, tá? Então você vai dar entrada no auxílio doença acidentário, tá certo? Depois de um tempo foi consolidado as lesões e foi percebido que você perdeu parte da capacidade laborativa para aquela atividade que você exercia. Então a legislação ela, né, vai atribuir a você como caráter de indenização, né, certo? Um auxílio acidente no valor de 50% do salário que você recebia na atividade que você exercia. Então não há carência, certo? Inclusive, no que diz respeito à questão de estabilidade provisória, então a pessoa que sofre acidente de trabalho, né, ou que é detectado com doenças, né, do trabalho, após, digamos assim, o retorno às atividades, né, eles ainda têm 1 ano de estabilidade no emprego em si. Esse 1 ano de estabilidade é para o processo de readaptação, certo, do trabalhador àquele ambiente fabril, por exemplo, para que ele vá se readaptando aos poucos. Então a legislação ela dá essa proteção, né, tá certo, à situação em si. Então não há carência, tem natureza indenizatória, certo? Começa a ser pago somente após cessar o auxílio doença, ou seja, você entra, você sofreu um acidente hoje, você vai passar 1 ano, por exemplo, recebendo o auxílio doença acidentário, foi consolidado as lesões, você voltou à junta médica do INSS, lá foi detectado de que você perdeu parte da capacidade laborativa para aquela atividade que você exercia. Então o que é que vai acontecer? Agora você vai receber como forma de indenização, não pode ser descontado nada, inclusive, né, 50% do valor do salário que você recebia, né? Mas só vai começar a ser pago depois dessa consolidação das lesões. Então antes você já recebia o auxílio doença, né, acidentário, ok? E como eu já falei, corresponde a 50% do salário que você recebia, né, recebia o segurado na atividade que você exercia. A estabilidade aí, né, pessoal, de 1 ano, tá certo? Ao retorno, né, às atividades da empresa, que é para uma readaptação. Bom, aí o que é que a gente observa? Em decorrência do acidente do trabalho, por exemplo, de repente você pode adquirir uma deficiência. E essa deficiência ela vai perdurar por toda a sua vida. E aí a legislação brasileira, a própria CLT e a 8.203, elas tratam, né, essas pessoas que sofreram acidente que agora portam, né, que são portadores que têm uma deficiência, né, de um grupo especial, né, tá certo? Que as empresas são obrigadas a contratar, ter um percentual, certo? Então, o que é que a gente observa? Que a empresa com 100 ou mais empregados, ela está obrigada a preencher com 2% a 5%, né, dos seus cargos com beneficiários reabilitados, tá certo? Ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas na seguinte proporção. Então o que é que ele vai dizer? É o seguinte: se a empresa tem até 100, né, obviamente de 0 a 200 empregados, ela vai ter que contratar 2%, né, de portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados, né? Se ela tem de 201 a 500, 3%, né? Se ela tem de 501, né, a 1000, ela vai 4%. E de 1001 em diante, 5%. Não interessante.
Lembrando que existe obviamente o estatuto também, né, da pessoa, né, com deficiência, que traz mais especificações acerca desse tema em si, certo? Então o que a gente tem que perceber é que mesmo você sendo um segurado, se você sofreu um acidente, certo? Aí nesse caso aqui, realmente é um acidente de qualquer natureza, um acidente de trânsito, mas você era segurado, por exemplo, certo? Aí você agora vai ser reabilitado, um beneficiário reabilitado, e aí o INSS também, o Ministério do Trabalho, vão nas empresas, né, tá certo? Para ver a sua recolocação agora como um beneficiário reabilitado, né, portando, né, aliás, com aquela deficiência. Esses empregados que estão nessas empresas, eles obviamente vai ser de acordo com a atividade lá, o tipo de deficiência, não é qualquer deficiência, que, né, vai ser de acordo com o quadro em si, né? Isso vai ser conversado entre o serviço de psicologia da empresa e os órgãos que vão atrás dessas vagas, por exemplo, certo? Então, na própria vaga em si já diz qual tipo de deficiência que pode. Isso daí é uma liberdade das empresas em si, senão, né, o risco poderá até inclusive aumentar dessas empresas em si. Então o que é que a gente observa? Que assim, pessoal, a empresa ela pode até demitir esses empregados, né, com deficiência, que fazem parte do quadro de empregados, certo? Mas até a demissão eles têm que contratar outro, certo? E às vezes é um pouco difícil encontrar tantos empregados com essa deficiência para cumprir a legislação. Às vezes há empresas que chegam a não cumprir essa legislação por não encontrar naquela região empregados com deficiência para aqueles cargos que podem ser exercidos na empresa em si, certo? Então tem essa situação que a gente observa. Quando você é beneficiário, você se acidenta, o INSS faz esse processo, né, de dar uma declaração para você, uma espécie de certificado, né, uma carteira em si, comprovando que a partir de então agora você é uma pessoa com deficiência, né? Então que você vai entrar nesse grupo aí. Então nos concursos públicos também, inclusive, né, as empresas, né, os órgãos, eles são obrigados também a reservar uma quantidade de vagas, né, para esses portadores, né, das pessoas com deficiência, isso, ou habilitadas, porque elas vão ser equiparadas, no caso aí, segundo a legislação previdenciária, certo? Então, pessoal, a gente dá uma paradinha por aqui, né, no nosso conteúdo sobre a Lei 8.213, /91, que tem, né, a sua correspondente, né, o seu correspondente, o decreto 3048 de 99. É uma legislação que vocês devem consultar para ter maiores informações. Aqui eu só, né, trouxe algumas situações para a gente conversar um pouquinho. Então, durante, né, esses nossos vídeos, a gente viu a questão da natureza que a Previdência faz parte da Seguridade Social, baseada naquele tripé, né, que é exatamente a saúde, a assistência e a Previdência Social. A saúde é administrada pelo SUS, a assistência pelo INSS e a Previdência Social também pelo INSS, né? Então a gente viu que, de acordo com a legislação, a Previdência Social tem natureza contributiva, ou seja, a princípio você só tem direito aos benefícios se você contribuir, e contribuir dentro, né, daqueles, né, da carência, né, que você tem. Por exemplo, algumas prestações têm carência, outras não. Então a gente viu que os benefícios da Previdência, eles são para os segurados e os dependentes, né? Então a gente viu que os dependentes, né, o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, os filhos menores de 21 anos, os inválidos, os pais, né,
os enteados, ok? Certo? E outras categorias mais que a legislação assim entender, né? Então a gente viu a questão dos benefícios, né? A gente viu que por você contribuir, você pode ter direito a um auxílio-doença, a uma aposentadoria, ou seja, é um auxílio acidente, a um salário maternidade, a um salário família, a um auxílio reclusão. E aí a gente tem que perceber que a Previdência, ela é um seguro que você paga e que vai atender você quando você se encontrar em condição de risco social, né? Velhice, infância, certo? A questão do desemprego involuntário, tá? E assim, a invalidez, por exemplo. Certo? Então a gente passou por essas situações, aí a gente observou também, né? A questão do segurado obrigatório, o segurado facultativo, que a gente viu também. O segurado obrigatório, né? É aquele que já é descontado na sua folha de pagamento no final do mês, o empregador manda para a Previdência, e o facultativo é você quem decide, né? Aí até a Previdência se filiar, podendo permanecer até o dia que quiser ou não, certo? Então a gente viu também o tratamento que é dado ao segurado especial, né? Da Previdência Social, que seriam os agricultores. Vimos os tipos de aposentadoria: aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, a pensão por morte, né? O auxílio acidente, o auxílio reclusão e o serviço social. Então, basicamente, digamos assim, são as informações para dar um norte para vocês, né? Para que vocês possam, a partir de então, se sentirem motivados para visitar a legislação de uma forma específica e continuarem aprendendo. Então era isso que eu tinha para repassar para vocês nesses vídeos. Eu espero que eles tenham motivado vocês a procurar novas fontes de conhecimento, certo? Que possam fortalecer também a prática de vocês no dia a dia, na vida cotidiana. Então um forte abraço para vocês e até o próximo.